Por favor, Eduardo. Boa tarde, presidente Melles. Boa tarde, presidente Tadros. Em seu nome, saúdo todos os membros do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, perdão, que tem sido aí para o presidente Melles, para o Bruno e para mim, aliados absolutamente fundamentais nesse caminhar nosso, nessa gestão compartilhada que fazemos no SEBRAE. Então, reconhecer e agradecer a sua liderança e sua ajuda. Saudar o Bruno, saudar o Evandro, saudar o presidente Ferrara, saudar todos os presidentes aqui presentes, alegria grande rever a todos nesse momento. E sem mais delonga, eu quero só dizer que eu, infelizmente, não pude estar na primeira reunião, estava num compromisso fora do Brasil, mas realmente estou muito feliz de estar nessa primeira reunião aqui com todos vocês. Então, seguindo a orientação do presidente Melles, vamos aqui abordar de modo muito objetivo alguns tópicos. Primeiro, com relação à contrapartida dos 70%, 30%, que ficou encaminhado, conforme também a orientação do CDN, pelo presidente Melles, pelo Bruno e por mim, o encaminhamento para que a gente pudesse fazer a equacionalização para que os SEBRAEs UF pudessem operar melhor, implementar melhor as suas ações. Assim, entendemos nós que essa contrapartida dos 30% dos estados pudesse ser feita 15% por meio da via financeira e também 15% por meio da via econômica. Então, essa foi um primeiro caminhar, ok? No sentido da gente se adaptar a essa realidade desse ano de 2020. Então, haja vista que não havia previsão normativa para a contrapartida econômica pelos SEBRAEs UF, que os nossos sistemas corporativos atualmente não possuem regras de negócios para isso, ou automação para comprovação dessa execução, nós estamos fazendo todos os ajustes para a gente poder assegurar essa flexibilidade. O segundo ponto seria, apenas para informar a todos, que no primeiro semestre agora do ano de 2020, comparado com o primeiro semestre do ano de 2019, a arrecadação do sistema SEBRAE se encerra esse primeiro semestre do ano com uma diminuição de 16,89%, representando uma diminuição nominal de 282 milhões de reais, ou seja, arrecadamos 1.674 no primeiro semestre de 2019 e arrecadamos 1.391 no primeiro semestre de 2020. Mas continuamos, conforme o presidente Melles sempre assegurou para todos os diretores dos estados, fazendo aquilo que ele denominou de a estabilidade orçamentária. Inclusive, ontem repassamos mais uma outra parcela de CSN, programas e projetos nacionais, no valor de R$ 54.561.000 para os estados. Bom, no que tange a MP 932, na qual ela destinou nesses 3 meses, agora de julho, de junho e de maio, o mês que efetivamente recebemos a arrecadação, 50% da arrecadação do sistema SEBRAE para o FAMP, nós abrimos uma conta convênio na Caixa Econômica Federal, conforme determinação do presidente Melles, na qual nós depositamos nessa conta convênio, nos 2 primeiros meses, o valor de 200... Alô? Estão me escutando? Sim, diretor. Pode prosseguir. É porque eu escutei uma voz... Escutamos sim, Eduardo. Ok, obrigado. Então, recontextualizando, estava me referindo à MP 932, que destina 50% da arrecadação do sistema nos meses de maio, junho e julho para o FAMP. Então, nós abrimos uma conta convênio, a conta convênio 007 na Caixa Econômica Federal e depositamos nos 2 meses referentes de maio e junho, o montante de 210 milhões de reais nessa conta convênio. Agora, referente a essa arrecadação agora do mês de julho, depositaremos adicionais 122 milhões de reais. É importante salientar que os 210 milhões de reais que nós depositamos dos 2/3, ou seja, os 2 dos 3 meses, esses 210 milhões hoje já representam 274 milhões de reais. E isso é exatamente devido a
o número de operações, que o presidente Melles, obviamente, vai tratar esse assunto com muito mais propriedade, mas o número de operações que nós conseguimos fazer no âmbito do FAMP e por conta da taxa de aprovação de crédito, de concessão de crédito, há esse incremento. De modo que assim que nós fizermos o depósito agora, amanhã, do valor dos 122 mil referente a esse mês, nós teremos um total, a partir de quinta-feira, ou seja, já a partir de sexta-feira, nessa conta convênio de 396.590 mil reais. Então, nós encerraremos essa semana com quase 400 milhões de reais, que é exatamente esse valor, conforme a MP 932 determinou. Com relação à MP 907 da Embratur, ela suprimiu dos cofres do Sebrae Nacional e do sistema Sebrae como um todo, mas na verdade apenas do sistema do Sebrae Nacional, vou explicar na sequência, o valor de 338 milhões de reais. Então esse é o tamanho da conta da MP 907. A cota parte dos estados equivale desse valor total 219.247 mil reais. Então, outro encaminhamento que foi da deliberação do presidente Melles, nós, o Sebrae Nacional, e também encaminhamento, sempre o presidente Tadros abordou muito essa preocupação dele com relação à questão orçamentária dos demais UFs. Então, o Sebrae Nacional recomporá, fará a recomposição e a integralidade desse valor será depositado no caixa do Sebrae UF, sendo essa conta absolutamente na sua plenitude arcada pelo Sebrae Nacional, ou seja, os 219.247 mil reais serão repassados em 3 parcelas nos meses de agosto, setembro e outubro para o Sebrae UF. Isso tudo, presidente Melles, presidente Tadros, presidentes dos conselhos, faz com que a gente tenha, na verdade, um impacto muito menor do que o que a gente imaginou que fosse impactar na questão dos limites orçamentários dos estados, porque esse valor efetivamente será repassado para os estados como se não tivesse havido a MP 907. Então nós estamos estudando com o jurídico, com a nossa parte de orçamento e tudo mais, qual é o registro que deve ser o mais pertinente para esse valor. Se ele efetivamente vai ser registrado como uma CSO ou como uma CSN extraordinária, enfim, nós estamos estudando esses aspectos técnicos. Outro ponto importante a ser destacado é que, também por decisão da Direx, juntamente com o CDN, todo o valor referente aos planos de demissão incentivados, os empréstimos feitos pelo Sebrae Nacional ao Sebrae UF, de PDIs e também de imobilizados, que eram pagos mensalmente, eles foram suspensos, ficaram absolutamente suspensos durante os meses de junho até dezembro deste ano de 2020, de modo que a parcela que cada Sebrae teria que pagar referente ao pagamento do empréstimo que foi concedido no mês de junho de 2020, ela apenas vencerá no mês de janeiro de 2021, de modo que foi tudo postergado 7 meses. Essa recomposição geral, caminhando aqui para a nossa conclusão, ela assegurará, então, quase 220 milhões de reais, como eu falei, da reposição da MP da Embratur, mais 522 milhões o valor executado no ano de 2019 no âmbito da CSN Programas Nacionais, adicionados a isso os outros 89 milhões de reais que foram repassados no exercício de 2019 e que não haviam sido executados pelos estados, e ainda se soma esse total outros 60 milhões de reais que efetivamente o Sebrae UF disporão para a comunicação ao longo desse ano de 2020. Então esse é o tamanho do repasse que está assegurado, e é importante, presidente Tadros, presidente Melles, dizer que diante disso tudo, a gente tem um impacto nesse primeiro semestre, nas contas do Sebrae Nacional, da ordem de 27,85% de diminuição. E, obviamente, esse impacto, do ponto de vista dos estados, ele cai drasticamente, certo?
antes da gente adicionar todo esse contexto aqui, apenas colocando a Embratur, ele já cai para 9,71. Mas, na verdade, vai cair bem mais e a gente fica satisfeito, porque, apesar da lei 8.154/90 determinar que o Sebrae Nacional faça o repasse de 45% da sua arrecadação para os Sebrais UF, e o CDN, por meio da resolução número 20, no ano de 1992, ampliou este repasse para outros 20%, face esse conjunto de iniciativas, esse percentual, ele presidente Melles, presidente Tadros, presidentes dos conselhos, ele é elastecido de modo significativo, de tal modo que, quando a gente analisa o ano de 2019, de toda a arrecadação do sistema Sebrae, 87,11%, repito, 87,11% de toda a arrecadação do sistema Sebrae foi transferida para a ponta, para as ações visando os nossos 17,3 milhões de público-alvos, heróis e heroínas que empreendem esse Brasil e que são efetivamente tocadas pelos Sebrais UF. De modo que, dizendo diferente, o Sebrae Nacional ficou, da cota parte do ano de 2019, com apenas 12,89% do conjunto dessa arrecadação. Então, eu entendo, presidente Melles, que eram essas as colocações iniciais. Presidente Tadros, fico, obviamente, ao dispor de todos para que a gente possa, eventualmente, suprir adicionais questionamentos que possam vir a surgir. Muito obrigado a todos. Presidente Melles, devolvo a palavra, agradecendo a oportunidade. Muito obrigado.